Você está contente com o sistema educacional da atualidade? Existe possibilidade entre espiritualidade e prosperidade caminharem juntos? De onde vem a verdadeira liberdade? Estas e outras perguntas serão respondidas por Dada Yandananda aqui na TV Consciência Pro. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa gravado. Tema: Educação, Novo Amanhecer com Dada Ginandananda. Espero que vocês curtem bastante essa nossa gravação, um pouco mais curta, mas muito especial de cada um projeto e um sistema de pensamento importantíssimo para a nossa atualidade. Eu já emendei com o seu nome. Dada, mais uma vez, bem-vindo aqui a esse programa, a essa edição. Muito agradecido pelo convite. Você sempre foi maravilhoso e generoso, né? Convidar, especialmente nesse específico, de apresentar a educação neumanista, o projeto Novo Amanhecer. Olha, aqui do meu lado está ele, vamos colocar até na câmera, ele, quem é? O Michael, olha aí, está até aparecendo aqui também na câmera também, e ele vai ligar também ali também até o nosso monitor já para mostrar a questão do projeto, para as pessoas também saberem e visualizarem que é um projeto muito especial lá em Algodão, né? Algodão, lá na Bahia, né? A gente vai entrar nesses assuntos já. Mas já que a gente tem algumas perguntas iniciais, olha só, vamos trazer essa primeira pergunta que é: espiritualidade e prosperidade, elas podem caminhar junto? Vou começar já com essa, que eu acho que é interessante, que tem tudo a ver com a educação e um novo amanhecer. A espiritualidade e a prosperidade, eu acho que prosperidade é espiritual. Eu acho que prosperidade é interna, é estar bem contigo, estar feliz, e, portanto, tem que ter capacidade de atender às necessidades básicas, como foi bem colocado pelo Abraham Maslow, as necessidades humanas. Eu fiz aquela pirâmide de necessidades humanas, e, portanto, mais mais capacitação a pessoa tem para garantir o bem-estar nos de baixo. O ponto mais elevado desse processo de subir do conhecimento, que subir significa adquirir conhecimento, e o que o Maslow coloca como autoconhecimento. E Sócrates falou: conhecimento é conhecimento de si. É isso que impulsiona o processo civilizatório. O processo civilizatório inteiro é impulsionado pela busca de conhecimento, de tirar as sombras, eliminar o desconhecido, a ignorância, e até alcançar esse ponto final onde tudo é luz, é autoconhecimento. E aí, quando você fala da espiritualidade, o que é espiritualidade? No fundo, uma forma bem simples: conexão com o divino. Essa atração do divino no centro do ser humano, que é a energia que move o processo de adquirir conhecimento. E aí nós vemos objetivamente que aquelas pessoas que têm conhecimento de alguma coisa, sempre eles acham que não sabem e querem mais, porque eles entendem que isso aí não é o tudo. E realmente não é tudo. Então vão cavando. Agora, o conhecimento objetivo tem sua... É demais. Você pode passar vida e vidas estudando uma planta, duas plantas, aquilo. Aí eles entenderam que lá no final, lá no topo da unificação, se alguém fizesse esse processo do conhecimento, de unir a consciência com o divino, no topo, aí no Tantra tem uma regra, que é a união da objetividade leva à união da subjetividade. E, portanto, automaticamente você está conectado com tudo. Né? Pensando, então, nesse processo de que o anseio pelo conhecimento, notadamente o conhecimento da realidade material, já é algo que se tem uma vida inteira, não dá para suprir todos os conhecimentos, e que a visão da espiritualidade, que é algo conectado com o divino, como é que você vê? Tem divino no sistema educacional da atualidade hoje no Brasil? O que é que você vê em relação a esse processo? Eu posso dizer, como falamos, que o processo evolutivo é um processo de acerto e erros.
né? E o bom que em cada era aparecem seres para impulsionar a humanidade para frente. Então, na época, por exemplo, você tem uma época lá onde os padres eram os únicos a saber ler, os padres e príncipes. Aí aparece um cara que faz uma revolução, Martin Luther. E a revolução dele é, não, todo mundo tem que ter acesso a esse livro. Todo mundo tem mão, tem perna, pode fazer. Nada de rei mandando acima de todo mundo. Aí ele trouxe a ideia do empreendedorismo, da liberdade, esse tipo de coisa. Isso obrigou a estrutura dominante da época a democratizar a educação. Mas a democratizar a educação para quê? Porque não pode manter fechado mais. Qual a pergunta? Por que não se deixava todo mundo estudar? Para dominar, para conduzir. E, portanto, quando sou obrigado agora a ensinar aquelas pessoas que queriam sob meu controle, eu abro pouco a pouco as coisas para os manter sobre o meu jugo, minha condução. E assim o processo que nasce, vem a educação da religião, aí implanta um monte de coisa ali dentro, aí depois vem a Revolução Industrial. Junto com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, essa teoria humanista nasce, não, humanismo. Humanismo como uma coisa interessante, bacana, bonita. Mas nos outros humanistas temos que lembrar que quando o humanismo está sendo celebrado na Europa, começando na Europa, ao mesmo tempo os europeus pegaram barcos para ir dominar o mundo, matar os índios na América Norte, escravizou os negros da África, aqui no Sul, na Índia. Durante o tempo da colonização inteira, houve lá no Bengal, o Churchill, o grande Churchill, o primeiro-ministro. Então, você está vendo que houve uma evolução de criar a visão do humanismo na época do iluminismo, renascimento novo, o renascimento humano, que foi uma coisa boa. Mas no meio disso, pelo nosso intelecto não está pleno, fomos também fazendo coisas, porque eu estou me colocando nisso, por ser que foi um dos caras que foi na América. Então, nós fomos também na América para fazer coisas. Então, a nossa compreensão era limitada ainda. E com a Revolução Industrial, aí nasce a necessidade das empresas, da produção industrial. E é interessante notar que exatamente no início lá do século XIX, fim do XVIII, que se começa a visão da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, o que era naquela época? Não é o mesmo que hoje. Naquela época, a nova ordem mundial era as empresas como meio de controle, porque os reis, ninguém mais queria reis. Não podia mais, o povo não aceitava mais. Então foi desmontando os reis, todos eles foram desmontando na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial começaram a desmontar, aquela guerra da Rússia, Império Otomano, Prússia, Império Alemão. Sobrou um império. Na minha cabeça passa a imagem do filme O Senhor dos Anéis, né? Um anel, né? Então fica só um império que é a da Inglaterra, e tudo o restante, reis da Europa, tanto na Portugal, Espanha, na Rússia, na Suécia, são família dessa mesmo. O centro é lá. E tanto então, e também a Inglaterra, depois das guerras de Napoleão, aquele lugar também se torna o centro financeiro do mundo. Então, você junta a política e a finança numa região, cidade de Londres, Império Inglês dominando o mundo inteiro. Não tinha o momento, falava que o Império Inglês, o sol não pausa. Ele nasce por lá e se pausa aqui, está tudo o tempo, tudo. Quando está pausando, já está nascendo lá. Então, essa coisa aí, decidiram que século XX, XIX e tal, seria o século de empresas. Aí que começaram a se apossar de matérias. Matéria significa o quê? Exploração, desenvolvimento, presença de pessoas. Mão de obra não mais de arateras, mãos de obra qualificadas. E vem um cidadão fantástico, um cara, o americano, o Ford, o Henry Ford. O Henry Ford descobre um método de produção racional que facilita não criar erro tal. E se cria escolas para atender essa necessidade. Evoluímos muito. Mas esse humanismo, ele esqueceu os animais, ele esqueceu as plantas.
Não vamos entrar em conversa demais nisso, porque temos crise ambiental hoje, crise climática hoje e crises intra-humanos dentro da raça humana. Quantas guerras tem? Cadê o humanismo que celebramos tanto? Mas também houve muitas coisas. Temos carros, temos aviões, temos a medicina que avançou muito, temos tantas evoluções, mas hoje a nossa civilização se encontra num outro momento de mudança. Ela chegou na sua saturação. Tantas guerras, algumas pessoas têm medo da Segunda Guerra Mundial. Então, esse século é mudar essa educação voltada ao humanismo, o ser humano como chefe do morro do planeta Terra. Ele que manda acima de todo mundo. Ele que tem direito de vida e morte acima de todo mundo. Para ele se lembrar, caro, você vive porque tem uma planta que gera oxigênio quando você está dormindo, e tem uma água, tem um bichinho lá na Terra que... Então, consciência ecológica, consciência social, consciência ambiental, consciência espiritual. Qual é a liga entre todos esses seres? Aquela coisa que falamos da consciência, ela volta na educação. Uma educação sem consciência, ela vai se limitar num campo da mente humana. E, portanto, ele não vai chegar a harmonizar. Por que ele não vai harmonizar? Porque a harmonização de uma máquina depende do núcleo dele. Quando o núcleo é oco, quando o núcleo não está sendo mobilizado, a máquina interna não consegue. Então, assim que meu professor, em 1982, vem com a ideia do neohumanismo. Ele observou todas essas lacunas do humanismo, lacuna da economia, do campo econômico. Como eu falei, podemos falar de novo, a economia não é uma ciência exata, a economia é consequência das crenças e da visão que as pessoas têm da sociedade, das interrelações que eles têm com os demais e com a natureza, e, portanto, parte fazer de acordo com o que precisa. Essas crises econômicas que estão no mundo hoje, onde no planeta Terra, temos empresas que têm mais dinheiro que países inteiros. O BlackRock, por exemplo, que é uma empresa de financiação, é mais que qualquer país. E outros assim, significa aquela visão da nova ordem mundial. Cresceu tanto que as corporações são chefes do planeta. Manda nos governantes. E automaticamente controla a mídia, manda na mídia, manda em várias coisas. Aí você encontra aquela educação que começou na época, se ela continua a mesma hoje, o que vamos ter? Vamos agora voltar hoje. No campo, o que é educação? Por que educação? Tudo que o ser humano faz nasce do pensar dele. Não existe essa coisa que o cara nasceu e já tem tudo. Sim, nascemos com karmas e sanskara. Mas quando nascemos no planeta, aprendemos da mãe, do pai, da comunidade. As informações que criamos, fazemos sínteses. É a partir das sínteses que tomamos as decisões. Então, o que informa a mente humana acaba determinando o que ele faz amanhã. Aí temos 3 elementos condicionando a mente humana. Um é as religiões, outro é as informações, noticiário, jornal, e outra a educação. Se alguém quer manter controle da humanidade, você vai ter que ter controle dos 3. Não sei se algo que acontece no planeta Terra para não afirmar isso já descancaradamente. Então, a busca de nos libertar todos nós, desse ponto de sinuca, assim que fala, né? Nós estamos num ponto, nós tudo estamos nos destruindo, nós tudo estamos nos maltratando, por uma relação totalmente disfuncional, é uma compreensão errada, inclusive, da vida. Mas que vai iniciar? A educação vem como elemento muito importante nisso. Uma educação que vai nos permitir, como Einstein diz, que continuar a fazer a mesma coisa, com os mesmos pensamentos, e mesmo modo de agir, esperar uma solução diferente, é beira da loucura. Tem que haver mudança de paradigma se você precisa novas soluções, né? Essa mudança de paradigma que não é novo, porque esse paradigma que estamos falando aqui, caro irmão, é a mesma coisa que Sócrates falava. Conhecimento que não é o conhecimento de si, não é conhecimento. Quando Platão falava da busca do bem, o que é o bem? Samon bonum, o bem supremo do ser humano,
é unir com o divino. E o divino, que era o Samambanam do ser humano. Então você veja que na cultura ocidental, que nasce naquelas épocas não que ela nasce, mas esses filósofos influenciaram muito, essa questão do ser não era causa de religião, era causa de filosofia, tanto assim que isso que chamamos ontologia. E o que estamos falando na educação neohumanista, do ponto de vista ontológico, essa ontologia onde eu sou livre, sim, eu sou um ser independente, pensante, mas ao mesmo tempo eu estou relacionado contigo, com ele, com a natureza. É um ser relacional, que vai mudar a visão humanista de um ser que é chefe do moro, dono para usar tudo. Essa psicologia já mudou o jeito de ser e de agir. Quando tudo entende que eu existo, estou bebendo essa água, eu venho correndo da minha casa, chego aqui na sua base, você me dá água, você me dá isso aqui me permite de fazer essa palestra, isso aqui apaziguou minha ansiedade, isso aqui me deu vida. Não posso achar que sou o chefe do moro. Nós somos todos, é uma inteligência que chamamos relacional. É no campo do conhecimento. A visão antiga de memorizar e repetir, essa coisa de fazer uma coisa do Harry Ford, é mecanicista, racional, mas materialista. Essa é a base da teoria científica hoje. É científico aquilo que é da visão da epistemologicamente. Tem a base científica. Na nossa visão, não se aprende só tocando. Se aprende se olhando nos olhos. Se aprende sentindo. Se aprende criando. Então, tem várias formas de aprendizado, tanto assim que o Howard Gardner, o americano, que criou a teoria das múltiplas inteligências. São várias formas que temos que descobrir. O De Bono, um outro cara, que falou do sistema de pensar. Tem um cara que você encontra sempre positivo. Vamos para a Europa? Vamos. Vamos para a Lua? Vamos. Amanhã? Vamos. Ele não vai conseguir amanhã, mas é tão positivo que parece sempre vamos. Outro vem, vamos para a Europa. Cara, não me engana, aqui nem tem a nossa filha, não me chamando para ir na Europa, não perca a minha vida, não. Ele descobre 5 formas de pensar a mesma coisa. A mente humana tem que vivenciar tudo isso, descobrir isso e diversificar. É incrível que parece criança, um é bom em arte, outro é bom em matemática, e vai se aprimorar em qualquer área. Então, a questão epistemológica aqui é importante. Epistemologia é o estudo da veracidade dos assuntos, das teorias. Quando dizemos, por exemplo, que a economia tem que ser assim assado, tem que aplicar epistemologia nisso, tem que fazer a verificação disso. E então, ter uma capacidade epistemológica bem feita nos permite, na tomada de decisão das ações que vamos fazer, junto com nós mesmos, e junto com a comunidade, o país e o planeta inteiro, e o universo inteiro. Então, a educação, na verdade, ela tem uma amplitude tão grande quando ela é vista nesse contexto. Aí vou usar uma palavra que geralmente as pessoas usam, holística, num contexto integral, num contexto do ser humano como um todo, ou numa metafísica unificadora, tudo muda no campo da atuação. O conhecimento adquirido fica uma coisa... Eu estou me empolgando, porque eu queria muito passar essa... Não quer passar, tem muita gente que sabe disso, mas nada custa ficarmos repetindo para nos lembrar as nossas bases. Uhum. Porque aí as pessoas vão entender mesmo que a educação, cara, tem um país no planeta Terra inteiro, onde eu vivi, Singapura. Singapura, caro irmão, o salário do professor é o salário do melhor CEO do país. É o salário do ministro. O país Singapura, o líder desse país, o senhor Lee Kuan Yew, é um país que não tem minério, que não tem nada de terra para arar. Tudo que eles têm, uma pequena ilha no centro lá do Pacífico. Esse cara tornou esse lugar o hub, a placa tornante dos negócios na Ásia. Você quer fazer negócio na Ásia? Você vai ter uma base na Singapura e você vai prosperar. Como que ele fez isso? Através da educação do povo. E deu importância a professores, deu importância
os geradores de riqueza, o CEO, e de importância aos ministros, que são os caras que tomavam decisão. Nem que os outros não tinham importância, mas nessa proporção, o médico também era importante, os outros eram importantes. Então, a educação se torna muito importante. Agora, a educação que estamos falando hoje é a educação neohumanista. Significa um novo humanismo, um humanismo que considera o ser humano como um tudo, conectado com sua natureza, não deixando para trás nada de importante. Por exemplo, no Brasil, nós temos os índios, né? Você sabia que um monte de remédios produzidos no mundo são da cultura antiga desses nossos irmãos índios, vilageiro africano? Essa cultura que nós chamamos tradicional. Você sabia que nesse campo de filosofia, eles tinham visão filosófica muito atual, que as filosofias atuais que nós falamos que é filosofia, tudo isso rejeitamos, apagamos. Só que pegamos a parte que nos interessava, fazer o dinheiro. Então, a parte de medicina pegamos, mas não fomos honestos intelectualmente de dizer que essa fórmula foi encontrada na comunidade tal, na tribo tal, eles vão ganhar, como chama aquela coisa, quando você... Royalties da patente. Isso, o royalties da patente para ir para esse tribo, desse conhecimento que geramos esses produtos que está fazendo assim. Os caras acumularam. Esse é o humanismo em ação. O neo-humanismo em ação, pô, a comunidade está produzindo, coloca a indústria lá, que eles ganham, e que o país da região, a cidade lá ganha, e que o país inteiro ganha, e o comerciante também vai ganhar. O que estou querendo dizer? O campo de conhecimento é tão vasto que não dá mais para aguentar dogmas e limitações. Não dá mais para reduzir a mente humana a ser uma máquina repetitiva de 2, 2. As crianças não estão aguentando isso mais. Estão brigando, os professores estão entrando em estresse. Então, momento de mudar. Momento de uma nova educação. Bom, vou fazer a última pergunta antes de entrar para a nossa apresentação desse projeto, que é excelente e maravilhoso. Só que fazer uma pergunta dupla. Sim, aí podemos... Porque aí depois a gente vai lá para os slides que tem informação para a gente sobre esse projeto da educação do novo amanhecer. Sim. Você falou sobre esses processos que faz com que a pessoa pense e tenha uma mentalidade específica, notadamente religião, a mídia, que é um sistema de informação, de compartilhar informação, e o processo educacional. Na sua opinião, você concorda que o capitalismo em si, que é a ideia vigente ou mais presente na humanidade, ela impinge um medo na sociedade, ou impinge um medo no ser humano e aumenta o complexo de inferioridade? E aí eu vou fazer um contraponto com outra pergunta, que é a terceira pergunta lá da abertura, de onde vem a felicidade? A felicidade, ela pode ser ensinada? Então, caro irmão, você está fazendo uma pergunta bem bacana e complexa, mas com certeza, o capitalismo, o que nós chamamos de capitalismo hoje, o capitalismo é simplesmente definido assim: controle do capital na mão de poucos, controle dos recursos na mão de poucos. E a grande maioria tem que lutar para ganhar as migalhas, fazendo os trabalhos que esse pouco quer, para ele ganhar ainda mais. Então, a proporção de ganhar é sempre do que tem na capital. No processo evolutivo do planeta, no Ocidente, no mínimo, os reis era isso. Aí o povo começaram a brigar e mudaram. Não vou entrar no histórico porque o tempo é pequeno, mas houve realmente mudança do capital dos detentores anteriores. Quando chegamos na democracia, o pessoal fala, né, de democratização, meritocracia, todo mundo tem a mesma oportunidade. Mas houve também democratização das finanças, houve também democratização dos fatores de produção? Não. Então, portanto, uma criança que nasce com uma conta bancária de 1 milhão tem um avanço muito grande nesse campo da competição com uma criança que está nascendo lá na favela do Rio. Então, essa base, por que o capitalismo funciona assim? Porque é um sistema que é baseado no egoísmo, onde o centro acumula mais e mais e deixa as migalhas aí na periferia. E nesse sistema capitalista, sempre tem crises econômicas grandes acontecendo, exatamente por isso a acumulação de riqueza maior, que impede a troca de mercado, e acaba sendo um problema para o próprio capitalista. Aí, nesse momento que decide, vamos perdoar as dívidas, para jogar de volta o dinheiro na periferia, para que os trabalhadores, os caras que trabalham nas fábricas,
os Funcionários, e, sim, os funcionários tenham vida para ir voltar na empresa, para comer e trabalhar. Senão a máquina inteira para. E o sistema não se sustenta. Então, nesse sistema, quando se decide a nova ordem mundial, controlada pelas empresas, naturalmente, uma nova ordem mundial que dá nascimento à era do capitalista, a era da dominação econômica de poucos acima de muito. E, naturalmente, eles vão impactar a educação da forma que eles entendem. E como capitalista, pela sua psicologia, não estou falando capitalista pequeno do nosso brasileiro aqui, são caras grandes que mudam e influenciam nações inteiras. O Brasil tem um pouco disso. Essa gente tem capacidade de influenciar a educação, de influenciar governante, de influenciar um monte de coisa, de decidir guerras, de decidir fomes, de definir doenças. Então, são grandes. Não estou falando do vendedor de amendoim aí, o cara que está produzindo uma empresa produzindo de açaí aí. Estou falando dos caras que têm força. Geralmente são de muitos anos andando. São hereditários de muitos anos. Essa gente, eles precisam continuar a prosperar. Para eles, a felicidade é quanto eles acumulam são felizes. Para quem não tem, a felicidade é ganhar as migalhas. E cada um atende um, trabalha para ti, você me dá o que quer. Agora, para gerar uma certa competição e hierarquização, aí eu te dou 10 reais, mas depois de ter 100, se tu pegou o lugar, tu vai ganhar 1.000. Aí todo mundo começa a se forçar. Aí entre os pequenininhos lá embaixo, começa a te cotovelar, a fazer aquilo ali, e a felicidade vai na conquista disso. Mas você viu que criaram uma bolha baseada no sistema onde o capital é centralizado. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. O centro, onde tem todas as facilidades, todas as oportunidades, que é resultado, inclusive, do êxodo rural, onde pessoa da Bahia vem para São Paulo, onde pessoa de qualquer lugar vem para São Paulo, porque São Paulo tem oportunidade. Mas o que aconteceu? Eu tenho encontrado muita gente de Bahia que voltaram para a Bahia. Eles realizaram que a Bahia era muito melhor. Ele tinha ar limpo, água limpa, arava um pouquinho de comida. Aqui tem que trabalhar como um cachorro para ganhar um dinheiro para pagar o aluguel e pagar as contas, e ainda está faltando. E a vida dele é trabalhar para fazer isso, para ir no trabalho. Para quem está com a empresa, é fantástico. Por isso que um monte de revoluções nasceram lá no passado, um monte de ideias de mudar a condição dos trabalhadores, mas se fecharam no campo materialista. Aí, nesse campo materialista, cara, você tira um explorador e entra outro, muda aquilo, entra. Isso não resolve. O que resolve mesmo? Agora a questão da felicidade, né? Mais ainda, você entendeu? A questão da felicidade, numa fase, é adquirir o que precisa. Numa fase, é ter controle. Alguns caras que têm muito dinheiro, que nem precisa mais nem contar, a felicidade dele não é mais no ganhar. Está mais agora num negócio meio doentio do poder que tem acima dos humanos. A capacidade dele de decidir quem vive e quem morre. Qual planeta vai para onde, qual planeta vai. Qual produto vai ser lançado hoje. Ele sente, senhores do planeta, do universo, do país, da região, da vila. Essa psicologia não é só dos grandes. Inclusive, em região pequena, as pessoas têm... Aí o neumanismo entra nesse estudo desse psico da mente humana, não é educação neumanista. A filosofia do neumanismo entra nessa associação do ego, eu, com os objetos, com as coisas. Então, você está vendo que o prazer dele vem isso. Agora, a filosofia certa, o que ela ensina? Prazer é só mudança de onda. Quando sua onda entra em harmonia com uma coisa, você está feliz. Quando alguém fala o que você não gosta, você fica infeliz. Então, essa felicidade é subjetiva. Não existe algo, felicidade ali, que todo mundo vai pegar e se chamar feliz. E, portanto, se é subjetivo, qual o grau de felicidade máxima? No yoga falamos Ananda. E o que é esse Ananda? Esse estado de felicidade, de bem-aventurança. Aí o mestre fala um sutra que ele chama Anandam Brahma Ityahu. Esse estado da Ananda infinito, que não acaba, esse é Deus. Então, esse estado da Ananda, que o humano pode chegar, pode linkar com o divino. Aí você viu o conhecimento, como ele entra nisso. O que eu sou na minha essência? E a essência do divino é uma coisa só. O meu conhecimento tem que chegar a isso. A minha felicidade hoje
Tem dois tipos de felicidade. Quando estou sozinho, a minha felicidade é no misticismo com o divino, no meu sentimento que tenho com Deus. Me alegra essas coisas. Agora, quando estou no dia a dia, com os olhos abertos, eu quero fazer alguma coisa que vale a pena para alguém. E por falar em fazer alguma coisa que vale a pena para alguém, não vai dar para a gente mostrar os slides, mas a gente vai estar aqui um link para a pessoa entrar lá e assistir o vídeo lá na campanha. O que é esse projeto do Novo Amanhecer, que está totalmente conectado com essa nova perspectiva de ideia de educação e tão importante para o momento atual? Exatamente, cara, irmão. Esse projeto, eu chamo ele de projeto de liderança locais e globais. A crise do planeta é planetária. Não é só no Brasil, não é só América, não é só... E nós humanos temos que chegar num consenso para pensar como nos apoiar e nos ajudar a crescermos juntos. O planeta é riquíssimo. A potencialidade intelectual são muito grande. Por que não conseguimos? Jeito de pensar. Um monte de filosofia confusa, não confusa, mas algo que não serve mais, outro confusa. O momento chegou de criar uma educação que analise isso de forma imparcial, que estuda todos os prós e contras de qualquer coisa, e criar crianças com intelecto crítico. Intelecto crítico significa um intelecto que saiba analisar e decidir o que é certo e errado. Criar crianças que têm uma base emocional fantástica. O que estamos tendo hoje no campo da ciência? Estamos tendo o desenvolvimento da neurociência. No tempo do yoga, nós chamamos de biopsicologia. A neurociência e a biopsicologia nos mostra que o corpo humano é uma máquina biológica. Algumas pessoas se empolgam tanto quando eles descobrem isso e acham que Deus não existe. É o corpo que faz tudo. Não, o corpo é um espelho da mente, um espelho da alma. É uma maquininha, um robô. Então, esse corpo, as emoções humanas, os medos, as angústias, tudo isso, criança harmonicamente desenvolvido. Criança que é bem amado, bem cuidado, quando ele cresce, ele é uma potência de manifestação de crescimento. Então, questão emocional, questão da criatividade, não podar crianças. Uma criança é músico, ajuda ele para ser um bom músico. Outro é matemático. Tem um indiano que era muito bom de matemática. Pequeno, e aí vai na escola. Foi expulso, porque ele falhava em todas as outras áreas, só era bom de matemática. Aí, pai morreu, mãe morreu, ele foi trabalhar no serviço dos Correios. E no serviço dos Correios, quando entrava, entre o espaço de entregar uma carta a outra, ele brincava de matemática. Quando ele chegou mais uns 25, 26 anos, ele tinha organizado livros desse tamanho de fórmulas matemáticas, e alguém ajudou ele a mandar ele em Cambridge, na Universidade de Cambridge, na cadeia de matemática. Quando cheguei lá, o cara de matemática, que isso, indiano, não der. Mas quando ele passou para os colegas ver, descobri que a matemática que o menino estava colocando ali era mais avançada que a matemática que tinha. Trouxeram o menino lá. Com essa matemática ajudou a mandar foguete no planeta Terra para a Lua. Então você imagina uma criança descartada pelo um sistema que quer encher tudo numa criança de forma mecânica, ignorou. Tem um monte de meninos assim. Esse aqui teve sorte de ser reconhecido. Mas nós estamos falando de busca dessa criança. Estamos falando todas as crianças ter a oportunidade de crescer. Então, liderança significa o quê? Conhecimento. O que queremos, onde queremos ir e como vamos lá. Essa clareza tem que estar lá no nosso jovem. Eu acho, caro irmão, estamos velhos hoje, com barba assim. Não dá mais que criança que nasce nesse planeta chega a 60 anos para começar a entender o que passa nesse planeta Terra. Até 19 anos, como era antigamente, nos Gurukul, 19, 20 anos, a criança tem que ter todo o conhecimento que ele precisa para ser útil para o mundo. Aí, sem especialização universitária, pode continuar depois, quantos anos que quiser. Mas, como humano, ele tem a base de educação necessária. Portanto, estamos falando aqui de uma educação que não é só de memorização, mas uma educação onde o estudante vai estar experimentando tudo, analisando tudo, revisando. Quando ele sabe, é porque ele sabe. Ele conhece a sua casa. Sabe por que conhece? Já veio. Quando o cara passou na frente, é aqui. Por que conheço? Se memorizasse, só memorizar,
Então, o processo do aprendizado, pelos sentidos, pelas artes, pela música, pelo muito jeito de aprender, que acaba firmando o conhecimento no cidadão ou na cidadã, esses caras estão bem assentados, com uma mente aberta, sempre presta a questionar, porque conhecimento que não questiona, vou dizer que deve ser tão inteligente que acha que sabe tudo, né? Quem sabe muito sabe que não sabe tudo, então, questionamento. O progresso da civilização nesse campo do conhecimento vai exatamente vir com essa busca de aprimoramento, de questionamento, de melhoramento. Então, não estou falando que o sistema vai ser o mesmo para sempre. Com a evolução da ciência, conhecimento, os humanos vão ir aprimorando o campo de conhecimento. Hoje, está claro que memorizar não serve mais. Inteligência artificial está fazendo isso melhor que nós outros, os robôs estão fazendo isso melhor que nós outros. Agora, qual o papel da educação? Memorizar e criar pessoas inferiores às máquinas? Aí eu temo que um dia vamos ter uma revolução das máquinas, como Orwell diz, a revolução dos bichos. Então, os humanos têm que se aprimorar até isso, sim. A gente até passou aqui do nosso tempo de transmissão, mas no link aqui abaixo você vai encontrar para você acessar um projeto, que é o projeto desse tema de educação aqui. O Dada está também lá junto, nesse conjunto de interligações, várias instituições estão ligadas a esse projeto. Vai lá, clique lá e conheça um pouquinho mais. O tempo passou muito, muito rápido hoje. Sim, mesmo. Rápido. Que é uma área onde as pessoas são acostumadas a ter um conhecimento linear. Eu sou isso, sou isso, sou isso. Aí não conseguir linkar as coisas. Isso serve para quem conseguir linkar as coisas. Nós estamos falando aqui de uma educação transdisciplinar, onde tudo é conectado. A criança, né? Uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Qual é a faixa etária que está presente nesse projeto do Novo Amanhecer? Então, querido, o projeto, não vou dizer o meu projeto, porque realmente, como falamos, né, eu sou menino também nesse processo. Mas pode dizer que o projeto do nosso mestre é criar educação neohumanista no momento que a criança entra na barriga da mãe, antes de nascer, até quando ele sai da universidade. Por meios financeiros, não conseguimos fazer isso. Então, ele diz uma coisa que você vou chocar os brasileiros nisso. Ele falou uma coisa assim, a educação infantil de 0 a 7 anos tem que ser feita por doutores. O secundário tem que ser feito pelos mestrados. Universidade, aí pós-graduação. Por quê? Porque na faixa de 0 a 7 anos, que a personalidade inteira do ser humano é formada. As bases que tornam ser humano, é ali que precisa cuidado total. Nada melhor como um cara que estudou muito, que entende muito, para guiar essas pessoas. No segundo, agora esse menino está entrando, agora quer experimentar. Tem que pegar um cara bom, pós-graduado, mestre, Aí lá na universidade, pós-graduação, os caras estão pesquisando, ampliando a área, só precisa guia. De vez em quando chama um doutor aí para dar uma opinião, mas os caras estão andando. Mas você entende que nesse sistema não tem controle do sistema educacional. Nesse sistema, o sistema educacional vai ser de acordo com a necessidade evolutiva do momento, do lugar, do planeta e tal. Então, essa escola específica do Novo Amanhecer lá na Bahia, ela vai começar como de criança de 0 a 3 anos. Mas estamos já trabalhando com a escola Maramar e Sempre Viva e a escola da prefeitura, que vai trabalhar de 3 a 10, 11 anos. Estamos nos organizando. Assim que isso é feito, começar de 11 até lá a universidade. A questão universitária, já estamos pensando hoje em criação de estruturas de educação EAD para juntar essa coisa. Mas aí você, verdade, você é louco, você vai conseguir fazer tudo isso. Esse projeto não é meu. Eu acho que meu trabalho é lançar isso e ter essas pessoas de boa vontade que estão nos escutando, empresários, cidadão qualificado, nos juntamos, entender a ideia e ir avançando esse processo para encher o planeta inteiro de luz, de crianças amorosos, inteligentes, iluminados, que vão ser os responsáveis. Falamos sempre, o futuro é das crianças, o futuro é das crianças. Temos que preparar essa juventude para isso. Põe aí o slide do projeto,
porque pelo não andar na nossa carruagem, acho que é melhor você fazer isso. E o Mihael vai ajudar também lendo aqui, aí você vai comentando. Vamos fazer assim? Sim, Porque a gente faz uma passada sim. também para as pessoas Quando terem. que lendo É, ainda fica que eu tô conectado assim, porque eu fico. Eu quero muito que o povo entenda que esse sim, projeto é deles. Não é um projeto que vai mudar muita coisa. Claro, se não pensasse assim, não não faria. falei. Mas também falei que não sou o único que estou fazendo. Então, tem Uhum. várias pessoas. Essa gente vão se juntar cada vez mais e mais e mais, e juntos vamos criar. Vamos, querido. Vamos lá. Opa! Mihael. Mihael. Então, a proposta. A partir de uma perspectiva que promova o desenvolvimento integral do ser humano, gerando um tecido social saudável e feliz. A escola Novo Amanhecer tem como objetivo desenvolver crianças e jovens física e emocionalmente saudáveis, com consciência ética, ecológica, social e espiritual, que entendam seu papel ativo e transformador dentro da sociedade, transformando-as em novas lideranças locais e mundiais, capacitadas a liderar os desafios crescentes da humanidade e a promover uma mudança de paradigma ao redor do mundo. Esses cidadãos serão educados para servir como instrumentos de grandes mudanças para o bem do coletivo, o bem dos pais e do planeta, do país e do planeta, por meio de uma educação que irá abranger, além da troca de conhecimentos, vivências práticas, expectativas, vistas de campo, pesquisas, produções de materiais e conhecimento no processo de aprendizado, transformando esse modelo de escola em um conhecimento, em um centro de desenvolvimento local, para toda a comunidade em que está inserida, por meio da extensa e aplicação desses saberes adquiridos em ações benéficas para a sociedade como um todo. Então é um processo de rede, né, de integrativa com a escola. Com tudo. A escola no centro, o campo do conhecimento, como era imaginado antes pelos anciãos. As universidades eram o lugar onde nasce a luz. E a luz vai reverberar no mundo inteiro, com seu conhecimento, com a descoberta que fazem. Temos que voltar a entender isso, a fazer isso. Aí a escola se torna essa base de radiação. Inicialmente, temos que criar esse hábito de interação. Tem um videozinho que pode facilitar mais. Então vamos assistir um vídeo aqui apresentando esse projeto do Dada de Nananda. Na verdade, não do Dada de Nananda, que ele acabou de comentar, que é um projeto que é para as pessoas. É um projeto coletivo. Tem aquelas pessoas que trazem ideias, perspectivas visionárias, mas para que sejam abraçadas pela comunidade. Então vamos assistir o vídeo e aí a gente volta aqui para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Bem-vindos ao coração da nossa comunidade. Aqui, sonhos se misturam com a realidade. E cada sorriso é uma promessa de um futuro melhor. Em meio a desafios e limitações, surgiu uma visão: a criação de uma escola da infância para nossas crianças, um oásis de oportunidades, cuidado amoroso e aprendizado sem fim. Um projeto que vai muito além de paredes e telhados, e que se tornou uma expressão materializada do nosso compromisso com o futuro de cada criança. Cada tijolo é um investimento em potencial, e cada coluna é um alicerce para os sonhos que aqui estão prestes a florescer. Aqui, os sonhos serão nutridos, a criatividade será celebrada e a confiança florescerá. Cada criança é única e é nosso dever proporcionar a elas as ferramentas para moldar um amanhã brilhante. Vocês curtiram então esse vídeo? Tem aqui o link abaixo também aqui na descrição para você aprofundar esses conhecimentos e saber um pouco mais também sobre como apoiar, ser também uma dessas pessoas que são, vamos dizer, financiadores desses novos líderes que vão estar surgindo aí nesse novo amanhecer. Está aqui na descrição do vídeo, você pode conectar com isso também.
E aproveitar, Dada, que a gente está falando, eu falei sobre felicidade, e no início do programa eu tinha falado a palavra liberdade. Liberdade, ela existe? O sistema educacional, nessa proposta, possibilita realmente a pessoa ser livre e expressar isso com alma e plenitude? Essa pergunta é muito bonita. Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um amigo meu, ele estudava na UNB. Eu não vou falar faculdade, não vou falar, senão pessoas de lá vão sentir. Mas ele estudou, ele inventou um outro método de criação de game. O chefe do departamento, que dominava o departamento, que era o chefe da cadastra, que ensinou, que criou, inclusive, todo esse processo, não concordou com ele, porque isso não era o que ele ensinava. Então, o que eu estou querendo dizer? A liberdade é só possível, totalmente liberdade, quando a mente se liberta de suas amarras, de seus apegos, de seus medos. E, portanto, o processo de liberdade no campo da educação é chamado de liberdade intelectual, a liberdade de pensar, a liberdade de se expor. Nem no Brasil tem. Se você do partido A fala na frente de um cara aqui do partido B, às vezes você arrisca alguém te bater. Mas falamos que é democracia. Então é democracia, mas se eu falo sobre apoiar um que você não apoia, você vai matar, você vai me bater, que democracia é isso? Que liberdade de pensar é isso? Então, os humanos são limitados, na verdade, nesse caso também, como no outro, na capacidade psíquica deles, ser eles mesmos livres em si. Ter uma mente aberta, uma mente, e isso é a luta da humanidade. Essas coisas vão estar nos limitando na medida que avançamos. Então, o que eu vou dizer? A educação não humanista, não estou dizendo que os meninos vão se iluminar já, mas estou dizendo que vamos criar um processo evolutivo e ferramenta que realmente os meninos e as pessoas que estão envolvindo vão criar um mecanismo onde eles mesmos vão, em algum momento, entender que não dá para continuar fazendo tal coisa. Na verdade, a humanidade já entende isso. Simplesmente as estruturas que estão atrasadas. Temos que criar as estruturas e permitir essa liberdade. Mas, falando no nível máximo, liberdade mesmo, é sua iluminação. É um ser livre, é um ser iluminado. Então, a marcha em direção à iluminagem, a liberdade, adquirimos conhecimentos exatamente para também ser livre, né? E a pessoa ganha dinheiro para ser livre dos problemas materiais, né? A pessoa aprende a dominar seus instintos e emoções para ser livre dos bloqueios emocionais. A pessoa estuda suas sombras para eliminar as traumas e coisas difíceis que impedem ele de se desabrochar, de desabrochar sua personalidade. Então, você está vendo que agora estamos entrando num campo de conhecimento que não é mais seu conhecimento de memorização. Aí chega depois a liberdade de poder captar o universo, intuir o universo. Tem gente que passa o tempo dele querendo viajar o universo inteiro. Isso também é liberdade. Liberdade de sair dessa visão que você planeta limitado. Quando eu consigo fazer isso pela própria mente, maravilhoso, dá uma outra visão de outra dimensão, outro ponto de vista. Aí, naturalmente, esse processo vai crescendo até a iluminação. E Sócrates, conhecimento de si, é o único conhecimento. Então, é ali, caro, a educação, então, o que é? É a ferramenta para garantir o processo evolutivo. Ela tem que ser bem cuidada, sem nenhum tipo de dogma, sem nenhum tipo de imposição, e mantendo, sim, os critérios científicos de epistemologia, de garantir o que é bom, o que é verdade, o que tá. Dali que a vida inteira é cuidada. Liberdade é isso. Liberdade de ousar. Liberdade de ir na frente. Quando é criança, liberdade de errar para aprender que o erro também não está certo. Isso eu acho maravilhoso. Eu ter essa possibilidade de ousar e tal. Maravilha. A gente chegando aqui já ao final dessa nossa edição do Consciência, dedicado a esse tema, né? Educação Novo Amanhecer. Mais uma vez agradeço aqui ao Dada Nananda e peço para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. A Escola Novo Amanhecer entra na visão do renascimento universal da humanidade. E depois do renascimento, houve um grande avanço no campo da ciência, no campo da tecnologia,
mas as consciências no campo psicoespiritual não avançaram muito. E hoje estamos tendo muitas crianças nascendo com uma consciência bastante aberta. Momento de oportunizar. Com uma educação que agora quebra as limitações antigas e abre a humanidade para uma educação totalmente efetiva, uma educação que fortalece o indivíduo, a comunidade, o planeta inteiro. Os seres humanos, no final dessa educação, no processo dessa educação, vão se tornar seres planetários e interplanetários. O nível de desenvolvimento científico, por que estou falando interplanetário? Porque com a liberdade intelectual, as descobertas que vão vir vão ser mais ainda. E quando você elimina o controle do capital acima da educação, as descobertas vão ser ainda mais e mais. O mecanismo que você veja hoje, por exemplo, a Apple produz um laptop novo hoje. Em 6 meses produz outro. Essas produções não são de 6 meses. São descobertas que foi feita anos antes. Mas por razão mercadológica, foi colocado numa série que faz. Isso não vai ser a base de tomar decisão. A base de tomar decisão vai ser esse bem coletivo, essa evolução. Porque as pessoas vão saber a mais alegria se todos somos alegres. É isso.